Salve galera, meu nome é Alessandro e este é o canal Power BI de 0 a Z. E hoje eu irei ensiná-los como incorporar imagens SVGs às suas tabelas e matrizes, onde você poderá utilizar toda a sua criatividade para gerar resultados incríveis. Então se inscreva e fique atento ao vídeo. Bom pessoal, então a ideia aqui é eu mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esse tipo de gráfico, ou mini gráfico, mini card, como vocês preferirem chamar, aqui no Power BI. Eles são imagens SVGs, tá? Que são colocadas dentro de matrizes ou tabelas do Power BI. E essas imagens elas só podem ser quadradas, tá? Infelizmente existe essa limitação dentro do Power BI, em que você só consegue colocar imagens quadradas de 24 até 150 pixels. Essa é a única limitação que a gente tem aqui. Você pode fazer diversos gráficos aqui. Aqui eu tenho 4 exemplos de gráficos que você pode montar com SVG, mas hoje eu vou focar nesse mais simples aqui, que vai ser mais fácil eu explicar, e é mais para vocês entenderem como funciona o processo de confecção, as ferramentas que eu utilizo para facilitar esse trabalho, tá? E como é que a gente faz passo a passo para chegar nesse resultado aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenhar mais ou menos como que a gente quer o nosso mini gráfico, mini card. Eu utilizo essa ferramenta aqui chamada Figma, tá? Ela é online, totalmente gratuita, né? Então é só você entrar lá, se cadastrar. Mas se quiserem utilizar outra ferramenta a gosto de vocês também, fiquem à vontade. No Figma você vai vir e clicar em New Design File, tá? E ele vai abrir essa tela aqui. Como eu falei para você, os SVGs lá dentro do Power BI eles são quadrados. Então o que a gente vai fazer aqui é incluir exatamente um quadrado no nosso desenho, bastando clicar aqui na ferramenta de quadrado e depois na área de desenho do Figma. Com o quadrado inserido, a gente vai só trocar as propriedades dele aqui no canto. A gente vai mudar x e y para 0 e w e h para 150. W e h é largura e altura do nosso quadrado, tá? E como eu falei, a limitação dentro do Power BI é 150 por 150. Ah, Alessandro, mas eu gostaria de fazer um menor. Você pode fazer menor também, tá? Mas você vai estar sempre limitado àquele tamanho de desenho, mesmo que você queira ampliá-lo dentro do Power BI. Então eu recomendo sempre fazer 150 por 150, porque depois no Power BI você pode escolher o tamanho que você quer apresentar. Não adianta querer fazer um retângulo aqui, tá? Porque no Power BI, mesmo a imagem sendo um retângulo, na hora de você configurar ele, ele vai ocupar um espaço quadrado dentro do Power BI. Então não adianta querer fazer um retângulo aqui, que no Power BI o espaço reservado para a imagem vai continuar sendo quadrado. Depois que a gente configurar o tamanho do quadrado, nós vamos tirar o preenchimento dele e vamos adicionar uma linha de contorno para a gente ter mais definido quais são os limites da nossa área de desenho. Vamos trocar a cor da linha para branco para ficar bem visível aqui. E feito isso, a gente já tem definido a nossa área de desenho. Agora vamos acrescentar mais um retângulo ao nosso desenho e colocá-lo nessas coordenadas aqui. Você pode ajustar com o mouse da maneira que você preferir e depois você pode vir fazer um ajuste nas propriedades do elemento. Agora vamos acrescentar dois textos ao nosso desenho para saber mais ou menos onde a gente quer que os números apareçam. Você pode posicioná-los aqui, não precisa ser exato, tá? Porque a gente ainda vai alterar o tamanho da fonte, vamos ter que reposicionar esse texto. E para ajustar o tamanho da fonte, basta selecionar o elemento, vir aqui na propriedade de tamanho e aumentá-lo para o número que você achar mais adequado. Feito isso, nós já temos a definição de como a gente quer o nosso minicard. Agora basta selecionar os elementos e criar mais 4 cópias dele. Essas 4 cópias vão servir para que a gente possa mudar a cor de cada uma dessas caixas para a cor do status que a gente deseja.
Para isso, basta selecionar caixinha a caixinha e vir na propriedade para trocar a cor. Cores de status definidas. Agora a gente pega qualquer um dos grupos aqui, seleciona todos os elementos dele, verifique aqui do lado se estão todos os elementos selecionados, clique com o botão direito no grupo e logo em seguida agrupe essa seleção, ou simplesmente aperte Ctrl G. Depois de criar o grupo, a gente vai poder exportar esse desenho para um arquivo SVG. Basta clicar em Export, depois selecionar o formato SVG e, por fim, Export Group. O navegador irá fazer o download do seu arquivo, clique no botão direito nele e exibir pasta. No arquivo você vai clicar com o botão direito e selecionar para abrir com uma ferramenta de edição de texto. No caso eu estou utilizando o Visual Code. Bom, quase tudo pronto. A única coisa que você vai precisar fazer aqui é substituir todas as aspas duplas para aspas simples, para facilitar nossa edição no Power BI posteriormente. Feita a substituição, você vai copiar todo o conteúdo e no Power BI irá criar uma nova métrica, vai nomear a sua métrica e incluir essa linha em destaque. Essa linha é muito importante, porque senão o Power BI não irá reconhecer o código SVG como uma imagem. E por fim, copiar o SVG entre aspas duplas. Se você incluir essa métrica do jeito que ela está, ela vai aparecer totalmente errada aqui no seu visual, tá? Ela vai mostrar o código que foi gerado em SVG. Isso porque o SVG ainda é um texto. Para que isso não aconteça, a gente precisa selecionar a métrica, ir em Measure Tools e mudar a categoria da métrica para imagem URL. Feito isso, a gente já consegue ver o nosso SVG plotado na tabela. O único problema ainda é que ele está com os valores fixos, porque a gente ainda não setou essas variáveis dentro do SVG. Primeiro, vamos entender esse código aqui. Essa parte que está path com um monte de número aqui nada mais é do que o texto que a gente colocou lá no Figma convertido para uma imagem. Mas a gente não quer isso. Infelizmente o Figma não entende que o texto a gente precisa da tag como texto. Então a gente vai substituir isso manualmente por tags de texto SVG. As tags são bem simples, onde eu vou explicar cada uma das propriedades aqui. Primeiro nós temos o Text Anchor. O Text Anchor define onde o seu texto será ancorado. E as posições X e Y definem exatamente a posição onde ele iniciará. Para o Text Anchor End, a posição do seu X será no final do texto, é onde ele irá iniciar. Para o Text Anchor Middle, a posição do seu texto será centralizada, ou seja, ela vai sempre expandir para os dois lados do ponto em que você definiu em X. O Y sempre estará abaixo do seu texto. A fonte você pode definir dessa forma aqui, usando Style, Font. O tamanho da fonte você pode pegar lá no Figma, aqui na propriedade de texto. O preenchimento será a cor do seu texto. Nesse caso aqui, nós deixamos os dois textos da cor branca. E por fim, aqui entre as tags de abertura e fechamento do texto, teremos o texto propriamente dito. Depois de incluir as tags text, podemos prosseguir para o próximo passo. Nós iremos criar variáveis para os valores que queremos colocar em cada lugar do gráfico. Aqui eu irei incluir a variável max, que trará o preço máximo das últimas 52 semanas, e o percentual, que seria o preço atual em relação ao preço máximo. Definidas minhas métricas, eu irei concatená-las desta forma aqui. Feito isso, nós podemos agora observar que os valores estão mudando para cada item dentro da nossa tabela. No entanto, ainda não definimos as cores dos status. Para fazer isso, nós iremos definir a variável color dessa forma aqui. As cores utilizadas são as mesmas que nós definimos lá no nosso arquivo do Figma. Depois, da mesma forma que fizemos com o valor nos textos, nós iremos na propriedade de preenchimento do retângulo e iremos concatenar a variável color. Agora vamos ver como a gente pode alterar o tamanho do nosso gráfico dentro das tabelas.
basta vir nas propriedades do visual, procurar pela palavra Image Height, onde você pode definir então qual é o tamanho que você deseja que esse card apareça dentro da sua tabela. O único problema é que se você utilizar o tooltip padrão do Power BI, ele vai exibir o código SVG do seu gráfico. Para resolver isso, basta você criar uma página de tooltip personalizada e utilizar na sua tabela ou matriz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!